E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo hoje dividido aqui em 6 partes e vamos começar falando dele. Jair Messias Bolsonaro, o homem que fez a turma do consórcio perder a cabeça, postar fake news, depois tiveram que apagar, meio que se desculparam sem se desculpar, e aí o Lula ficou com inveja, a turma dele postou um vídeo e apagou. Por quê? Porque fez feio. E eu quero comentar sobre isso, quero comentar sobre mais algumas notícias que saíram, algumas descaradinhas e uma me surpreendeu. A turma questionando, pô, será que as coisas estão seguindo o caminho correto? Será que não estão passando um pouco do ponto? Depois, quero falar sobre justiça brasileira. Uma coisa que ocorreu aí no Brasil, mostrar para vocês os comentários dos leitores da Folha de São Paulo, comentários que não viram notícia, né? O desleitor, neste caso, não vai virar notícia, mas eu acho que deveria. Depois, vamos falar do Dilma. Tá com uns probleminha aí, viu? Que envolve o ministro, rapaz, o ministro dele, a filha, rapaz, sensacional. Pensa numa pessoa com tino de negócios, meu rapaz, talvez seja até convocado na CPI do MST. Quero falar sobre isso, quero falar sobre o novo apagão e trazer uma informaçãozinha sobre o último, que eu achei muito engraçada. Notícia publicada ontem no Globo, no Lauro de Jardim. E tem mais algumas coisinhas sobre liberação de emendas e várias outras coisas. Depois vamos falar de economia, pela cara do Haddad, a coisa não tá indo bem. O editorial do Estadão hoje, inclusive, é falando que o arcabouço fiscal tá fadado ao fracasso. E temos outras notícias que, por exemplo, dizem que o preço dos alimentos deve já subir agora, nos próximos dias, e outros alimentos que não subirem agora já vão subir em setembro. Depois, vamos falar do Dilma, da Petrobras, do Ministério Público, margem equatorial e o Brasil que não avança. O Dilma segue sendo criticado por parte da esquerda. Quero mostrar para vocês algumas coisinhas. Quero falar de algumas coisas que o Pacheco anda aprontando. E, por fim, tem uma briguinha aí entre ministros do Dilma, ministro da esquerda. Um do PT, um do PSB. E a Mônica Bergamo entrou no meio. Espero que tenha tempo de comentar sobre tudo. E vamos começar. No vídeo de ontem, no final, eu falei, ó, é por isso que o consórcio odeia Bolsonaro, porque o Lula odeia Bolsonaro, porque eles não têm popularidade, eles não têm engajamento. O engajamento do consórcio se baseia em falar de Bolsonaro, porque falar de Lula ninguém quer ouvir. Só os petistas malucos, que é um punhado, que você sabe como é, né? Não enche uma mão. Mas tá ali, ó. Esse tweet eu trouxe ontem, aí eu falei, ó, em evento esvaziado. Eu falei da descaração do Metrópolis no vídeo ontem. Eu mostrei esse vídeo, publicado pela Bárbara, lá no Twitter. Inclusive, em resposta ao Metrópolis. E eu falei no vídeo, pessoal, vocês podem acreditar no vídeo da Bárbara, nos olhos de vocês, ou vocês podem acreditar no Metrópolis. E sabe o que aconteceu? O Metrópolis tomou um fact-check no Twitter, apagou aquele tweet, falando que era um evento esvaziado. E ontem, 9h30 da manhã, o Metrópole fez uma nova postagem. Bolsonaro recebe título de cidadão goiano em evento lotado de apoiadores. Agora, o Metrópolis, eu acho que não deveria ter apagado a matéria anterior. Ele deveria ter mantido o título e no final ele abria um parênteses e colocava em letras maiúsculas fake news. Fake news. Botava assim, bem grande. Aí eles atualizavam, colocavam o primeiro parágrafo. Esta matéria não iremos retirar do ar e colocamos o selo de fake news porque nós reconhecemos a maldade que fizemos. Então, assim, é justo que nós sejamos punidos por nós mesmos para mostrar que muitas vezes o consórcio deixa o ódio que fica salivando, né, correndo pela boca, falar mais alto e colocar matérias tendenciosas com o único intuito de gerar comoção, problemas e etc, tudo mais contra Bolsonaro. É só isso, é o tempo todo, é todo dia. Se fosse, não teve assim o erramos, nem pra falar assim, não erramos, não, podia ser minimamente um erramos, nem isso teve. Eles apagaram um post, achando que ninguém ia perceber, a turma percebeu e ficou, né, comentaram bastante isso ontem nas redes sociais. Mas tudo bem, vamos continuar que tem mais coisas. Como falei pra vocês, aqui tá o resumo. Vocês podem acreditar em mim. Eu acho que a minha cota, né? O meu, como eu posso falar, tô com crédito. Acho que eu tô com crédito. Dá pra falar assim, pô, pode acreditar em mim, né? Ontem, a SECOM
fez uma postagem do Dilma. Eu acho que o Dilma queria copiar Bolsonaro, mas acabou copiando o Dória. Eu já explico. Tá ali a postagem da Secom. O Paulo Pimenta compartilhou. Aqui tá a postagem que trouxe foi o Ricardo Oliveira. Ó. Será que ele vai pra galera? Ele vai? O presidente Lula atende ao chamado de apoiadores ao deixar a cerimônia de posse do Marcinho Pokémon. Aí tá lá, ó, acenando nesse frame que tá batido, você não vê ninguém, mas eu explico. Aí o Paulo Pimenta compartilhou, simplesmente Luiz Inácio Lula da Silva. E aqui, como vocês podem ver na direita, ó, este tweet foi excluído pelo autor do tweet. Sabe por que foi excluído? Porque o vídeo passa. Não tem 20 pessoas. Não tem 20 pessoas indo falar com o Lula. Não enche, sabe, uma mão. Não tem 20 pessoas. Foi um fracasso. E eu não sei se vocês vão lembrar. Certa vez, o João Dória estava passeando no shopping, né, na época... Não lembro se foi durante a pandemia ou não. E ele queria mostrar a popularidade dele. Aí ele fez um vídeo, né? Andar, tchau para um lado, tchau pro outro, né? Artista, Leonardo DiCaprio. Aí... Depois, na internet, circularam vídeos de pessoas que estavam no shopping e filmaram Dória. Porque a câmera filmando Dória, parece que o Dória tá cheio de apoiadores, né? Acenando pra todo mundo. E aí o vídeo das redes sociais mostrava o Dória acenando pro nada, pro vento. Foi tipo o Lula ontem. Aí foi tão vergonhoso, que a Secom apagou. Foi tão vergonhoso que a Secom apagou. Este é o cara que tem... sei lá, 85% de aprovação no Brasil, né? 85%. Todo mundo ama ele, mas não pode pisar na rua. E quando pisa, é em evento controlado. A posse do Marcinho Pokémon e tem 20 pessoas. Acredita nas pesquisas da turma da Globo, da Quest, né? Desse pessoal todo que vocês já conhecem. Mas vamos continuar. Ontem, Carlos Bolsonaro fez uma pequena thread aqui de 3 tweets. Até virou notícia aí na imprensa, algumas delas distorcendo o que Carlos falou, pelo menos na manchete, tentando criar narrativa. E ele fala assim, ó, para com esse negócio de prisão. Parece aqueles caras que amam viver a síndrome de Estocolmo, sabe? Parece que gosta de sofrer. Ele não tá falando isso pro consórcio. Ele tá, meu achismo, né? Eu acho que ele tá falando isso daí para uma parte das pessoas que nem direito eu realmente sei se são. Porque ele fala depois assim, ó, se quer ajudar, desconstrua a narrativa. E não fique correndo atrás de cliques ou lacrações para se sentir importante. Validar a dor que o adversário sente prazer em fazer você... validando a dor que o adversário sente prazer, né, em fazer você sofrer. Óbvio que qualquer um sabe que já vivemos numa Venezuela. Entretanto, não é desse jeito que se luta. Os canalhas estão carecas de saber disso e estão utilizando sua psique para você validar algo que eles querem. Nos últimos dias aí, eu realmente vejo isso. Tem gente que fica, não, vai acontecer isso, vamos fazer aquilo outro, olha só, vai acontecer. Sabe? Gerando um estado de nervos, um estado de desespero, que ajuda em quê? Em nada. Ajuda em quê? Em absolutamente nada. E aquela história, muito ajuda quem não atrapalha. Pra que ficar nesse negócio, gerando pânico, etc., em busca de like, em busca de curtida, em busca de compartilhamento? É o que o Carlos falou, cara, você tá preocupado, você quer ajudar de alguma forma? Ajuda a desconstruir a narrativa. Para de ficar fazendo alardes e mais alardes. Eu comentei, acho que foi no final do vídeo de ontem, ou foi de anteontem, eu falei, pessoal, tem muito problema, tá rolando? Tem, mas... pra nós, viu? Tem uma galera na direita. Não adianta você falar, não, porque eu falava, você está dividindo a direita. Não, não é bem assim, converse no privado. Então não adianta falar quem é. Mas tem uma gama de pessoas que eu vejo assim, eu falo, cara, esse tipo de história só atrapalha. E não é só falando de Bolsonaro, não. É falando de outros assuntos. Às vezes a forma de falar do governo, as histórias que tem para falar do governo, as denúncias que algumas pessoas têm, eu fico me perguntando o seguinte, ó. Se a turma da Globo soltar uma nota, o sonar, que eles sempre soltam, pega ali tal pessoa que tá com as ideias que são claramente mentirosas, a turma tá falando de pé junto, ainda cobra que você desminta. Não, então vem desmentir, isso não é verdade. Olha aqui, compara essa foto com essa foto. Aí sai a matéria do Globo, fala, ó, estão divulgando esse tipo de mentira, olha o nível de maluquice que essa turma tá falando, aí ajudam para validar o PL 2630, várias outras coisas, um maior controle na internet,
e são pessoas que têm engajamento. Então, assim, reflitam bem sobre quem são as pessoas que vocês cedem engajamento. O engajamento não são as pessoas que têm, são vocês que dão. Eu não tenho engajamento, são vocês que me assistem. É o contrário. Então, as pessoas... Não, é porque as pessoas assistem essas pessoas. Isso é um presente que a audiência dá para, né, o interlocutor, e não o contrário. Então, as pessoas têm que, assim, no mesmo passo que eu espero que os comunicadores, jornalistas, influenciadores, etc., tenham um pouco de responsabilidade, a audiência também precisa se questionar um pouquinho. Tem horas que a turma tá passando do ponto. Mas vamos continuar. Falei para vocês que tinham algumas notas descaradas, já entramos nelas, mas ontem a Folha de São Paulo escreveu isso daqui, ó. Investigação das joias lança dúvidas sobre o foro da Suprema Corte Brasileira e reforça acúmulo de poder. Quem diz é a Folha. Falta de transparência sobre inquérito, né, das milícias impede conhecimento sobre eventual conexão entre alvos e provas. Eu não gosto muito de comentar sobre esse assunto, mas eu acho que realmente... Não acho, totalmente um achismo, né? Me perdoe, mas eu acho que seria de bom tom. Eu acho que faria até bem se a sociedade tivesse um pouco mais de conhecimento sobre alguns desses inquéritos. Alguns deles estão acontecendo já desde 2020. Da fake news, por exemplo. Nem sei se está encerrado, não. Mas, assim, tem alguns anos já, algumas coisas. Então, assim, ter algum tipo de desdobramento mais conciso, as pessoas terem acesso. Não estou falando nem os réus, estou falando assim, a população mesmo. Poder entender mais. Porque até hoje... Você vê diversas notas da imprensa. Ah, não sei quem está sendo investigado. Pô, tá aí. Essa investigação não acaba nunca. Porque a imprensa adora difamar pessoas falando que elas estão sendo investigadas. E você vê quais são normalmente as investigações da turma da direita. Fake news. Aquele negócio todo. Então, assim, então pelo menos condena, se for condenar ou não condena, torna inocente. Porque eu acho que isso realmente acaba até atrapalhando. Eu acho que isso poderia ajudar o movimento como um todo, trazer um pouco mais de paz para esse país, né? Um finalmente. Sei que também não é tão simples assim, deve ser um baita dor de cabeça, só que todo o meu achismo. E aí a Folha fala assim, ó, além da falta de transparência, parte dos especialistas avalia haver concentração excessiva de poderes por parte aí da Corte Suprema. Segundo eles, né, uma decisão do ministro em que autorizou a recente operação da PF contra aliados de Bolsonaro, a relação entre a investigação das joias e os ataques ao tribunal que estão sendo apurados no inquérito das milícias digitais não está bem clara. Qual é a relação das joias com, né, a questão digital? Como elas se conectam? Tem algum tipo de conexão? E por isso que seria bom, porque aí são mais críticas, aí acaba tendo toda essa comoção nas redes sociais. Então a turma fala tanto, a própria imprensa, tem que reduzir a polarização, tem que reduzir isso, aquilo, outro, baixar a tensão no Brasil. Acho que todo mundo precisa fazer um pouquinho de esforço. Mas vamos continuar. Vocês lembram da história do Pix, de Bolsonaro? Creio que alguns de vocês doaram. Foram mais de 750 mil doações diferentes, né? Mais de 750 mil Pix diferentes. Eu chutaria aí, eu acho que sem medo de errar, que pelo menos 700 mil pessoas doaram. Meu chute, né? 700 mil pessoas. Aí a Eliane Cantanhede fala o seguinte: nova frente de investigação. A vaquinha de 17 milhões foi lavagem de dinheiro? Uma vaquinha que Bolsonaro não... Assim, gente, não é pra não. Você pode falar, ele podia ter negado. Não tem nenhum vídeo de Bolsonaro falando, pô, se puder aí, doa aí pra mim, manda aí um Pix. Não tem. Quem iniciou isso daí, inclusive, na época, foi o Bruno Engler. Vocês realmente querem me fazer acreditar que Bolsonaro conseguiu movimentar 700 mil pessoas diferentes para fazer um esquema de lavagem de dinheiro com doações de R$2, R$3, R$1, alguns centavos? Sério isso? Sério mesmo?
Vai levar pra esse ponto. Aí a Helene Cantanhede ainda fala assim, ó. A história da vaquinha de 17 milhões para pagar uma multa de R$1.000 se sustenta em pé. Pô, R$1.000? A multa é R$1.000? Então por que Bolsonaro depositou quase 1 milhão em juízo? R$1.000? Isso aqui não é fake news não, pessoal? Ou foi uma saída criativa e parte dos depósitos foi para esquentar ou lavar o dinheiro vivo do casal? Dureza, né, gente? Que depósito? Foi tudo transferência via Pix, tá lá bonitinho. R$1.000? A multa foi R$1.000? Bolsonaro abriu uma vaquinha por uma multa de R$1.000? Tem certeza que foi isso? Aí depois querem ser levados a sério. Mas continua. Lá vem o Jamil Chat. Autoridades monitoram risco de fuga de Bolsonaro do país após fala em Goiás. Hã? Fábio Van Garten fala assim, oi? Tá maluco? O Jamil Chat, a turma da esquerda no passado, chamava ele de porta-voz da ONU. Pra falar que ele era porta-voz, né? Um agente de desestabilização no Brasil. Dava serviço ao imperialismo. Era assim que a esquerda tratava o Jamil Chat. E aí, depois desta nota, o Jamil Chat, na madrugada de hoje, teve a cara de pau de escrever essa. Autoridades italianas. Bolsonaro será extraditado se tentar fugir ao país. Desde quando Bolsonaro vai sair do Brasil? Isso aqui não tem nenhum tipo de lastro na realidade. A imprensa está tentando fomentar uma ideia que Bolsonaro quer fugir para quê? Tentar forçar uma ação de alguma ala? Tentar dar subsídio? Porque os governistas já pediram para recolher o passaporte de Bolsonaro. Aí você vê. Com quem o Jamil Chat foi falar? Com um deputado do partido Europa Verde. São os verdes, é a turma SG. São os contatos, os contatinhos do Jamil Chat no exterior. Então assim, é um vale tudo para tentar destruir o homem. E não dá, não adianta, só fica pior. Esse tipo aqui de ação só deixa petista maluco feliz. Porque até parte da esquerda que pensa, fala, ó, essa ação é contra Bolsonaro, o que vocês estão fazendo, vai se virar contra vocês. Vai ficar uma ideia na sociedade que Bolsonaro está sendo perseguido. Isso não é o melhor dos caminhos. Isso daqui é só para agradar petista. Mas beleza, segue o barco. Depois não chora. Continuando aqui. Falei para vocês que queria falar um pouco sobre justiça. Tava passando ontem, né? E vi as pessoas compartilhando isso daqui lá no Twitter. Justiça proíbe câmaras municipais de iniciar sessões com leitura da Bíblia. Você não pode. Ó, uma coisa é você falar que não pode ser obrigatório. Outra coisa é você proibir iniciar a sessão com a leitura. Você fala, pô, não é obrigatório ler. Não quer ler, não quer não. Beleza, não é obrigatório. Você proibir. O Tribunal de Justiça de São Paulo proibiu realização da leitura de trechos da Bíblia durante sessões em câmaras municipais. A decisão foi tomada em 4 julgamentos recentes realizados pelos desembargadores paulistas em razão de ações de inconstitucionalidade abertas por quem? Pelo Ministério Público. Por iniciativa do Ministério Público. A justiça está cada vez mais ávida por melhorias na sociedade. Não é ativismo judicial. Isso aqui é do bem com muito amor. Aí, as câmaras podem recorrer, algumas já recorreram, a nota fala. A de São Carlos, né, no interior de São Paulo, por exemplo, afirmou a justiça que a pura e simples manutenção de um exemplar da Bíblia, porque falou, não pode, não é obrigatório, também não pode ter esse negócio de exemplar da Bíblia, tá com nada. Aí diz assim, ó, a manutenção de um exemplar da Bíblia, bem como a leitura de um pequeno trecho, não podem ser consideradas como uma violação à liberdade de crença. Porque eles fizeram o que fizeram em nome do Estado laico. Estado laico. Aí, ó, o Estado brasileiro é laico e garante a pluralidade de crenças. Então, ninguém está proibindo que as outras crenças tenham o seu momento. Ninguém está proibindo que um deputado, um vereador, né? Aqui no caso é a Câmara Municipal, então um vereador pegue lá um trecho de, sei lá, do que ele quiser e leia. Do budismo, pega o Bhagavad Gita. Ninguém está proibindo. Ninguém está proibindo ele de fazer isso.
A laicidade estatal não significa aversão à fé, pois o texto constitucional não impede a colaboração com confissões religiosas. Já a Câmara, de Arthur Nogueira, declarou no processo que, pela lei, tem autonomia para disciplinar seus trabalhos. Não cabe ao Ministério Público a tentativa de interferência nos seus ritos e procedimentos. Não cabe. Somos nós que decidimos, sendo o assunto eminentemente local, ou seja, que apenas e tão somente cabe à população de Arthur Nogueira e seus representantes. O Ministério Público aí, sabe, assim, tem que ter uma separaçãozinha entre os poderes. Calma, vocês estão demais. Argumentos semelhantes foram apresentados pelas câmaras de Engenheiro Coelho e de Araçatuba. E eu sempre falo, adoro ler os comentários da Folha de São Paulo, principalmente notas assim, nota de grande repercussão. Você quer saber o que é que pensa um eleitor do Lula? Porque quem assina a Folha de São Paulo é eleitor do Lula. Quem financia a Folha de São Paulo são os eleitores do Lula. Raul Neto. Esse interior de São Paulo é um atraso. Ler a Bíblia é um atraso. Ainda acreditam em lobisomem? Não acreditam que o homem foi à lua? Acreditam? Terra plana? Remédio proibido? Capitão corrupto? Acorda, interior de São Paulo. Parem de atrasar o país. No país da turma do Lula não tem espaço para o trecho da Bíblia? Múcio Teixeira, ótimo! Está comemorando. Só falta agora acabar com a palhaçada de tocar hino antes de qualquer jogo de futebol. Rapaz, não pode ter Bíblia, não pode ter um hino nacional. A soberania das nações incomoda, né? Porque a esquerda, ela é fundada no quê? Na Internacional Socialista. Fim das fronteiras. Fim da identidade nacional. Essa turma é anti-Brasil. É anti-Brasil. Dário Lima. Lugar de rezar e pastor ficar rico é na igreja. Micheque e Damares vão voltar, acompanhadas pelo mito e Jesus com ferramentas na mão. É assim que se fala de Jesus Cristo? Tu já pensou se esse comentário fosse sobre outro Deus? A repercussão que teria? Esses são os leitores da Folha de São Paulo. Aqui não vai ter aquela nota do... Isso Bolsonaro é isso, diz leitor. Aqui não vai ter o diz leitor. A Folha não tem coragem de publicar isso daqui. Luiz Walter Corsetti Doiderlen. Todos sabem que o nível médio dos nossos EDs é baixíssimo. Agora, teimar depois de uma decisão judicial correta é burrice mesmo. Quem disse que essa decisão é correta? Correta com base no quê? É porque fez o que você quer? O que o seu coração está falando? Aí, essa daqui destoa. É um rapaz chamado Tirso de Carvalho Júnior, mas a resposta que ele recebe é um Deus nos acuda. O Tirso fala, o Estado é laico? Desculpa, o Estado laico é da essência da democracia, mas não se pode confundir laicidade com proibição de crença ou preconceito religioso. Esse protagonismo do Ministério Público e do Judiciário me parece inconstitucional. Uma coisa é obrigar ou impedir alguém de manifestar uma crença. Não é isso que está acontecendo. Outra, bem diferente, é impedir a leitura de inscrições que constem de textos reconhecidos como religiosos, salvo, é claro, se tratar de propaganda contrária à lei ou princípios constitucionais. Olha a resposta que ele recebe. Vocês possuem plena liberdade de manifestar suas crenças nos seus templos e nas suas casas. Nos espaços públicos, o respeito deve ser pelo Estado laico. Inconstitucional é desrespeitar essa decisão. Então, assim, em espaço público você não pode rezar. Porque a laicidade, eu acho que é garantir que no espaço público você pode rezar o que você quiser da religião que for. Você consegue compreender a raiva dessa turma? Aí é a Folha de São Paulo, junto com o Globo, junto com o Estadão, junto com o Metrópolis, junto com a Veja. São esses jornais que adoram soltar matérias falando que são apoiadores de Bolsonaro, blogs, eles não chamam nem de jornais, blogs bolsonaristas, promovem discurso de ódio na internet, promovem isso, promovem aquilo outro. Quem é que está promovendo?
Olha o nível do leitor da Folha. Aqui tá claro. Tá registrado isso daqui. As pessoas entrarem na matéria que lá em comentário, tá aí. Então, assim, isso aqui é uma coisa que pode, inclusive, ser utilizada na hora desses debates. Debates sobre fake news, etc. Coloca aqui, ó. É esse tipo de conteúdo que a Folha de São Paulo tá produzindo. Esses são os leitores. Tá claro. Tá lá registrado. Você só pode comentar se você for um assinante. Eu não acho que um bolsonarista iria pagar para se infiltrar para fazer esse tipo de comentário. Aí, para complementar isso daqui, para você ver como uma coisa assim não tem uma consistência, existe uma inconsistência, uma hipocrisia. Resolução do governo federal, Lula, reconhece terreiros de candomblé como locais de curas. O Conselho Nacional de Saúde aprovou uma resolução que apresenta 59 propostas para a saúde pública no Brasil. Uma das propostas é o termo número 46, que reconhece os terreiros, barracões, templos religiosos de matriz africana como pontos cruciais de acolhimento à saúde e cura complementares do SUS. A nota do Metrópolis não disse que se, né, os templos cristãos foram incluídos nisso, eu também não sei se se já está incluso no passado, etc, tudo mais. Mas assim, pode fazer parte do SUS, mas não pode fazer parte de outra coisa. Quando a religião é permitida e quando ela não é? Quando pode, quando não pode? Sabe? Fica parecendo que fica muito a gosto do freguês. Se encaixa em uma certa agenda ideológica favorável à esquerda, pode. Se não encaixa, não pode. É o que fica parecendo, né? Quando você vê esse tipo de coisa. Tudo bem. Eu acho que realmente, né? Qualquer religião que a pessoa segue, normalmente, salvo engano aí, sei lá, uma coisa muito absurda, normalmente as religiões, ela acolhe as pessoas, ela oferece um grupo, né, um certo acolhimento, que a pessoa vai lá, se a pessoa tá meio triste, é um primeiro passo para ela ter, uma certa abertura, para conversar, tentar mudar algum tipo de problema. Isso realmente faz total sentido. A grande questão é que você vê as preocupações, as não preocupações, normalmente quem é que sofre mais, quem é que sofre menos, mas tudo bem, é do jogo. E para falar ainda de judiciário, para a gente falar agora do próxima coisa, falar do Dilma, que não tem muito o que falar. Cássio, né, o Nunes Marques e o André Mendonça, eles votaram contra a questão da Zambelli. Foram 9 votos para tornar a Zambelli ré e apenas 2 contrários. André Mendonça e Cássio. É o que eu sempre digo, né? Podem falar o que for. Eu não acho que o Mendonça é um 10, não acho que o Cássio é um 10 também. Mas, gente, não, assim, é questão de honestidade minha. Assim, não precisa nem ser minha. Assim, não tem como. Se você tiver um resquício de identidade, você consegue falar, não é falar se é melhor ou pior. Mas é cristalino que o perfil de pessoas que foram nomeadas por Bolsonaro, seja para ministérios, seja para autarquias, seja para o âmbito judiciário, são totalmente diferentes da turma da esquerda. Eu não estou falando que é melhor ou pior. Eu estou falando que são claramente diferentes. Claramente diferentes. Aí você julga. Você pode escolher aqui, você pode ser pró ou contra. O que você acha? Você acha que é uma coisa ou outra? Simples assim. Mas, por muito reclamaram, né? Quanto não falam, Bolsonaro e Lula é a mesma coisa. Era o discurso dos isentões. Eu acho que não são. A realidade está aí para provar. Mas vamos continuar. Parece aí que o nosso ministro da Agricultura é um pai daqueles que realmente educou bem seus filhos para mostrar para eles, né, como o mundo é difícil, trabalhar duro desde cedo, porque conquistar coisas no Brasil não é fácil. E os filhos do ministro vêm progredindo. Pelo menos uma. Realmente parece que aprendeu com o pai, vem se tornando uma grande empresária de sucesso no Brasil. Quase a história do Juscelino. CPI investiga a fazenda de filha do ministro da Agricultura. Reportagem do Hugo Marques da Veja. A CPI da MST vai votar na próxima terça um requerimento apresentado pelo deputado Evair de Mello para convocar Beatriz Fávaro, a filha do ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro. O ministro prestou depoimento na última quinta na comissão para dar explicações sobre sua relação com o Sem Terra e a postura das invasões de fazendas. Mas
Perguntado, não deu muito detalhes sobre uma fazenda em nome da filha. Evaí de Mello quer que o ministro explique a compra da fazenda Cristo Rei, que tem 849 hectares. Uma baita de uma fazenda, viu? Baita pedaço de terra. No município de Guaratã, do norte, né, Mato Grosso. Propriedades com áreas semelhantes a essa fazenda sendo comercializadas por volta de 20 milhões de reais na região. Um baita pedaço de terra, meu irmão. 20 milha. Rico não fala milhão, rico fala milha. Quando o pobre comprando na vida, ele fala... Quando é muito pobre, 20 conto é 20 reais. Você progride um pouquinho, 20 conto, aí já é 20 mil, né? O cara tá todo periquitado, umas roupas que tem uns bichos, né? Uns selos, um negócio assim, pra ver que é de marca. Aí quando fica rico de verdade, 20 conto já passou 20 milhão. Não mais fala 20 milha, né? Aí, ó, 20 milha. Parabéns, seu Fávaro, sua filha, uma baita de empresário de sucesso, viu? 20 milhões é pra qualquer um, não, irmão. E vocês vão entender porque o Evaí tá querendo convocá-la. Não é pra pedir dicas de negócio, não. O deputado disse que a fazenda está sobre a área da União. Fávaro é ligado ao agronegócio e fez campanha para Lula. Beatriz Fávaro tem uma empresa de atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios. Isso é sensacional. Que inclui compra e venda de imóveis próprios. Durante o depoimento na CPI, o ministro explicou que a fazenda é resultado de uso capião. Conseguiu uma fazenda de 20 milhões por uso capião. Rapaz, sensacional, viu? O deputado Evaí, porém, afirma que a aquisição da fazenda não atende aos requisitos para uso capião. Os documentos obtidos pelo parlamentar mostram que até 2016 as terras pertenciam à União. A partir daquele ano, o cartório registrou desmembramentos. O desmembramento das terras, que hoje pertencem a Beatriz, foi feito em julho de 2018. Então é uma oportunidade, né? Uma baita história, baita história. Mas tinha que ser ministro de Lula, né? Se fosse ministro de outra pessoa, ia ser algo errado. Mas como é ministro de Lula, eu tenho a mais pura convicção que o Fávaro vai contar toda a trajetória de sua filha, que brilhou, se esforçou muito, até conseguir, através do uso capião, uma fazendinha que, comparada com terras similares, 20 milha. Parabéns, ministro. Parabéns. Nos ensine que os seus netos sejam inteligentes como a sua filha. Vocês devem lembrar que essa semana teve apagão, né? Assim que teve, parte da extrema esquerda começou a levantar teorias malucas, que foi a sabotagem da turma da direita, etc e tudo mais. Só faltou falar que os bolsonaristas, né? Falaram sem falar. Enfim. Aí o que o governo fez? Dobrou a meta. André Sadi divulgou, logo depois dos apagões, né? E falou que o apagão que atingiu o país virou um problema policial. Em conversa, Flávio Dino disse que despachou ofício pedindo que a Polícia Federal investigue as razões do acontecimento. De início, a corporação vai tratar o assunto como uma notícia-crime em verificação. Se liga, isso aqui foi logo depois, dia 16. Aí, ontem, o Lauro Jardim soltou essa nota. Logo pela manhã, 9h19 da manhã. Governo pressionou a ONS para culpar a Eletrobras pelo apagão. A esquerda não dorme no ponto. Já está utilizando o problema para fazer politicagem. O Ministério de Minas e Energia se movimentou entre terça e quarta-feira para tentar que o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, atribuísse a culpa pelo ocorrido à Petrobras. Chamado Evento Zero do apagão, de fato ocorreu a partir da falha de uma linha de transmissão operada pela Chesf, subsidiária da Eletrobras no Ceará. Mas a responsabilidade sobre o evento só poderá ser atribuída após uma análise mais detalhada do que houve. O relatório final está previsto para ser divulgado em outubro. E aí ontem, ao longo do dia, novo apagão de energia atinge Fortaleza. E onde é que foi detectado o problema? Aqui diz que começou onde? Na Chesf.
no Ceará. Aqui é no Ceará, na Chesf. E olha ali, a palavrinha mágica, subsidiária da Eletrobras. Eita! O governo queria tanto culpar a Eletrobras. Ontem teve um apagão, exatamente na subsidiária da Eletrobras. Mais um motivo para o governo culpar a Eletrobras. As causas do incidente estão sendo investigadas. Deus está vendo, viu? Tá estranho. Tá estranho. 2 apagões, intervalo próximo. A turma da esquerda não dorme em ponto. Vamos continuar observando, mas eu acho que tem uma coisa aí que tá muito estranha. Mas vamos continuar. Aqui foi com muito amor. A nota também foi escrita com muito amor, porque orçamento secreto neste país não existe mais. Não. Agora voltamos à boa e velha emenda parlamentar. Lula se torna o presidente que mais liberou emendas parlamentares em um único mês. Recordista. Parabéns, Dilma. Em nenhum período anterior houve uma liberação nesse montante. Em 30 dias? Nunca, rapaz. Nunca. Aí fala o seguinte, né? Mas emendas são obrigatórias, são impositivas, isso, aquilo, outro. Os petistas vão falar isso. Só que o Estadão relembra assim, ó. O governo é obrigado a destinar os recursos obedecendo à escolha do parlamentar. Mas o momento da liberação é impositiva. Mas quem escolhe a hora de liberar é o executivo. E o Lula liberou com força ali no período da reforma tributária. Aí a nota relembra como foi um pouco do passado, fala um pouco do orçamento secreto e aí diz que o orçamento secreto acabou. O momento acabou, né? Decisão do judiciário. Só que com o fim do orçamento secreto surgiram as emendas PIX, que é pior que o orçamento secreto. Aí fala assim, ó, a manobra, que foi esse encerramento do orçamento secreto, provocou aumento de outro tipo de recurso, ainda mais nebuloso, as emendas PIX. Pô, é mais nebuloso o nome bonito desse, emendas PIX, porque é um orçamento secreto, chega do mal. O outro que é pior que o orçamento secreto, emendas PIX. Aí não dá, né? Tem que pensar um nome melhor. Enfim, também revelado pelo Estadão. De toda a liberação que ocorreu em julho, 6,4 bilhões dizem respeito a esse tipo de transferência destinados durante a votação da reforma tributária na Câmara. Emendas PIX. O dinheiro da emenda PIX não fica carimbado para nenhuma despesa específica e não há fiscalização nem prestação de contas. Tem nada, do jeito que a esquerda gosta. Na prática, a sociedade brasileira não sabe onde vai ser gasta a maior parte das emendas liberadas pelo Dilma no último mês e o dinheiro é aplicado sem justificativa técnica. Aí a esquerda vai à loucura. O prefeito, por exemplo, pode usar o dinheiro para construir uma praça, sendo que a cidade precisa de escola. Além disso, vários parlamentares privilegiam prefeitos do mesmo partido e parentes. Em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo, cidade que mais recebeu emenda PIX nos últimos 3 anos, a prefeitura pagou mais caro por asfalto, reforma de praça e até na compra de carrossel de brinquedo, enquanto deixou 5 escolas com obras paradas, conforme revelou o Estadão. Emenda PIX, né? Sensacional, sensacional, sensacional. E o desgoverno está para outra área também, né? A economia vai de mal a pior. Vejam só, quem poderia imaginar que o aumento nos combustíveis iria gerar isso daqui? Combustível vai encarecer alimentos, afirma a Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados. Ela diz, né, que já podemos ver um reajuste para os alimentos já nos próximos dias. Para ele, os índices anunciados, 16,3% para a gasolina, quase 26% para o diesel, foram expressivos e devem se refletir primeiro no preço dos produtos hortifruti granjeiros, comida que pobre come. Pobre tem dinheiro para ficar comendo comida pronta, industrializada, geleias, né, salgadinha, não, isso é coisa de rico. Coisa de pobre ali, é uma granel ali, né, uma cenoura, uma batata, comida que dura. Os estoques duram de 2 a 3 dias. E é o de imediato.
Já alimentos como carnes, laticínios também vão aumentar, só que possivelmente no início de setembro. Tem mais uns dias. O leite vai subir, a carne vai subir, o queijo vai subir. Toda a cadeia produtiva é impactada, com as altas de preços chegando até a mesa do consumidor. Por mais que a Rede Globo tente criar uma cortina de fumaça, falar de Bolsonaro, elogiar Lula, gente, o preço das coisas segue aumentando, a economia não está acelerando e o rombo fiscal, eita rapaz, eita, rombo fiscal. Olha essa manchete. Tem uma notícia que entrou no Atlas de julho. Tem notícia que entra no Atlas que não dá para comentar em vídeo. Porque vai ficando pro final, às vezes passa de tempo e fala, não faz tanto sentido comentar agora. Faria mais sentido comentar antes. Só que ela entra no Atlas no final das contas. Vocês vão ver qual é a notícia. Que fala assim, ó. Essa não é de julho, mas a de julho ajuda a explicar essa. Governo inclui depósitos da Caixa como receita sem ter certeza de que dinheiro é da União. Olha só. Olha só. O governo, que a própria turma da esquerda, até os amigos do Haddad, quando fizeram um texto falando, ó, na hora que o Haddad fez lá a conta dele, meta, divulgação, isso, aquilo, outro, tinha coisa que o governo já sabia que ia ter que pagar, mas que naquele momento não tava, eles tiraram. Pra tentar falar, a gente vai ter isso aqui só, vai ser uma meta bacana. Eles tiraram, já sabiam. E coisas que não dava pra ter certeza que ia entrar dinheiro, eles incluíram. Aqui vai nessa linha. Tem um depósito na Caixa, você nem sabe pra quem que vai. O governo vai pra União. E não é pouca coisa não, gente. São 12 bilhões e 600 milhões. Fazendo a conta, né, com esse dinheiro para ajudar a reduzir déficit em 2023. Mas Caixa só vê 9,5 bi ligado à União. Irmão, tira a mão do dinheiro. Não tem dizer que não é de vocês, não. O Ministério da Fazenda incluiu no orçamento deste ano uma previsão de 12,6 bi, sem ter certeza de que todo esse dinheiro será de fato repassado à União. Já está maquiando os números. Segundo os dados publicados pelo banco, o valor dos recursos parados na instituição, com indícios de vinculação a ações envolvendo órgãos federais, é menor, 9,5 bi. Só que é engraçado. 31 de julho, Caixa vai repassar 12 bi ao Tesouro após constatar erro em depósitos judiciais. Quando saiu essa notícia, eu falei, rapaz, o governo só, assim, até quando erra agora é para ajudar o Lula. Esses erros na hora de Bolsonaro não tinha. Achei estranho na época. Aí agora você vê, né? Pô, pera aí, pô, não é assim não. Segura a onda. Segura, calma. Não vai me dizer que o Haddad vai me fazer uma coisa dessa. Aí depois, ó, já tinha gente ontem falando de pedalada. Que o Haddad vai querer pedalar, né? Pra dar um drible, maquiar os números. Aí o Estadão escreveu esse editorial hoje, ó. Novas dúvidas sobre as metas fiscais. Ó, o Brasil tá indo pro buraco. Tá quebrando. A Instituição Fiscal Independente do Senado trouxe um novo alerta sobre o cumprimento das metas fiscais, com base em dados de sistemas do Senado e do próprio governo. O órgão destaca que a arrecadação está em desaceleração desde maio. Está em desaceleração desde maio. É o fim da super safra, Bolsonaro, né? Tá caindo, viu, Lula? Enquanto o ritmo de execução de despesas, né, os gastos do Lula, tem aumentado de forma consistente. O PT está gastando dinheiro. Nossa, quem poderia imaginar, né? Essa combinação teve como consequência uma piora acentuada do resultado primário nos últimos meses, comportamento que deve ser mantido ao longo do ano. As receitas, por outro lado, caíram 5,4% entre janeiro e julho deste ano. Tá entrando pouco dinheiro. E olha que vocês viram, né? Foi aumento de imposto, aumentou o imposto da gasolina.
Já em fevereiro, já tinha aumentado no início ali, ó. E toma-lhe imposto. Toma-lhe imposto. Com a queda da cotação do barril, né, no exterior, o governo arrecadou 16 bi a menos em royalties. As receitas com dividendos, por sua vez, recuaram quase 19 bi. Mesmo a arrecadação de tributos também caiu nos 7 primeiros meses do ano. Curva de Laffer, né? Não adianta aumentar imposto. Se aumentar muito, vai começar a cair. Com exceção das receitas recolhidas com o imposto de renda das pessoas físicas. O relatório confirma a pertinência das críticas que o governo recebeu quando apresentou o arcabouço fiscal. As metas dependem demais de medidas de recuperação de receitas e de propostas que ainda precisam da aprovação do legislativo. Mas a expansão dos gastos, que é real, está garantida. Qualquer que seja o cenário da arrecadação. A apreciação do arcabouço tampouco foi concluída no Congresso, que tem comprometido a elaboração do próprio orçamento. Sem o arcabouço, o governo precisará deixar 200 bilhões em despesas penduradas. Vocês acham que o Lula vai deixar despesa pendurada? Vocês acham? Vai falar, mas vai dar problema. Que problema, gente? Que problema? O Lula vai recorrer ao judiciário isso daí. Mas certo como o sol. Vai recorrer, não sei o que, tem que gastar esse dinheiro pelo menos no Brasil. O próprio Estadão já coloca aqui a válvula de escape. Ó. Ou seja, condicionados à aprovação de dispositivo que substituirá o teto de gastos. O número evidencia o tamanho da expansão fiscal que o Lula promoveu, ó, muito além do necessário para recompor as políticas públicas devastadas pelos anos de bolsonarismo. É, tipo, Lei Rouanet, né? Tirou, acabou. Aí Lula voltou, 10 bi, toma. O Bolsonaro miserável. Cortou a mamata dos artistas. Cortou a mamata. Ó, a mamatinha cortou, miserável. As verbas de publicidade do consórcio, ó, cortou, ó, tesourou. Agora tem que voltar, né? O Estadão já tá dando aqui a via de escape. O Lula vai gastar de qualquer jeito. Não vai ter pedalada, não vai ter nada. Eu vou lá, tive que gastar para salvar o Brasil das mazelas do bolsonarismo. Que mazela? Cortou a mamata, não tem outra palavra, mamata da Lei Rouanet. É um dos exemplos para dar. Eu quero saber que política pública é essa? É sério, ó, tu quer me falar que existia, antes do governo Bolsonaro, alguma política pública melhor? Não, tu podia somar todas as políticas públicas juntas. Auxílio Brasil de 600 conto. Tá de brincadeira, pô. E vale gás. Se for mãe solteira, ainda... Pelo amor de Deus. E foi Bolsonaro que acabou com política pública. É sério isso? É uma piada. É uma piada. Ai, porque desmantelou o IBAMA. O pior, no entanto, é que esses gastos colocam em xeque a credibilidade do arcabouço antes mesmo do dispositivo ter sido aprovado. Parece claro que a Haddad terá que recuar e anunciar metas mais realistas e compatíveis com a realidade. A Haddad vai voltar e falar, pessoal, deu errado, o Brasil vai quebrar, viu? Quebrou. Mas quebrou com amor. Quebrou com amor por causa da herança maldita de Bolsonaro. Oh. Haddad. Eita. Obrigado, Lula. Obrigado. O importante é que a democracia venceu. A não ser que decida compactuar com manobras, né? O Haddad pode falar isso, pode fazer as manobras radicais. Bateu a meta, no papel. Marcinho Pokémon entrou na área, né? Pra ajudar o Haddad com os números. Olha que manchete. Nossa, sensacional. A API diz que o país não terá o melhor IVA do mundo, mas terá o melhor sistema de cobrança. Ó, é o melhor imposto? Não é. Por quê? Porque é o mais caro do mundo. Temos o imposto mais caro do mundo. Mas, gente, temos o melhor sistema de cobrança. Faz o L. Faz o L. Olha que loucura. Olha o que a galera tá comemorando. Vai tirar tudo. Tudo. Se prepara. Essa turma aí que vende cachorro-quente, espetinho, começa vendendo Pix, se prepara. Se prepara. Até o fim da era Lula,
Ganhou R$ 2.000 vendendo espetinho, vai pagar imposto, mas pode anotar, senão vai cair na malha fina do leão. Você vai ver. Vamos ver se não vai acontecer. Outra coincidência. Mais uma coisinha pontual, né? Uma coincidência assim como foi Americanas, uma coincidência assim como foi aquela regulamentação da Febraban, né? Tudo coincidência. Coincidência como foi o caso da Kabum, com a Magazine Luiza. Agência de viagens 123 milhas suspende pacotes e emissão de passagens promocionais. É tudo coincidência. Tudo coincidência. O Amazônia Azul fala assim, ó. E a agência 123 milhas? Especialistas irão dizer que é apenas um caso pontual, como falaram do varejo das Americanas. Confia. Só mais uma coincidência. Tem nada de errado por aqui. Nada. Nada, nada. Com certeza, a 123 milhas é uma empresa SG, do bem, bacana, tá de boa. Mais uma coincidência do Brasil. Esse caso aqui, a galera comprou um monte de passagem e não vai ter mais e rever aí vai ganhar uns vouchers. Tá, Léo? A empresa informou que não emitirá passagens já contratadas da linha promo com embarque previsto de setembro a dezembro de 2023. A devolução será feita por meio de voucher. Nem o dinheiro tu vai ter de volta. Faz o L. Faz o L. Mas o Lula não tem culpa nenhuma disso. O Lula não tem culpa de nada. Nada. Ele nunca erra. Nunca. Nunca, absolutamente nunca erra. Aí falando dessa turma, que finalmente podendo voltar para os problemas estruturais deste país, olha que engraçado. Senado pode votar em setembro projeto sobre crédito de carbono. Tem ninguém comentando sobre isso. Isso aqui tá andando devagar e sempre desde janeiro. Desde janeiro. A Marina falou no dia 2 de janeiro que isso ia avançar. A Marina foi para Davos e falou disso. O AP, na entrevista que ele deu, acho que dia 3 de março, ele também falou sobre isso. A Marina foi na FEComércio, também falou sobre isso. A Frente Parlamentar do Brasil Competitivo falou que isso seria prioridade. E foi tendo diversos eventos ao longo do ano. Diversos. Tem ninguém comentando sobre isso. Só nós. Os malucos. Igual a reforma tributária. Não tem ninguém preocupado com crédito de carbono. Aí vai passar. Igual a reforma tributária. Aí você vai pagar. Você vai pagar. Porque os deputados estão preocupados com outros assuntos. Menos com isso. O projeto que regulamenta o mercado de crédito de carbono pode ser votado em plenário já em setembro, de acordo com os interlocutores do Pacheco. A proposta que está na Comissão de Meio Ambiente, olha só, ela permite que empresas neutralizem as emissões de gases de efeito estufa comprando créditos de iniciativas verdes. Peraí. Hoje no Brasil, quem quer não pode comprar. Aquele C6 Bank fica lá um alerta gigante na tela para te forçar a se sentir culpado e compensar. Hoje no Brasil as empresas não podem, só vai poder depois disso daqui. Vocês acham que isso daqui vai ser só para criar um negócio voluntário? Vocês acham que isso aqui não vai ser um negócio que no futuro vai ser obrigatório? Não vai, né? Não. O governo está fazendo para ajudar o voluntário que quer compensar. Hoje sequer existe. Está se criando um novo imposto. E pior, isso daqui, eu acho que vai chegar num ponto que vai para muito além de questão de compensação e vai começar a entrar no ponto de limite. Assim, ó, aqui é a sua cota. Estourou a cota, irmão. Acabou. Não é questão de pagar mais. Acabou. A gente vai seguir para esse caminho. E tá avançando. Não tem ninguém comentando. E você vê que é a palavrinha da moda. Descarbonização. Tá lá a CNI, ó. A 10ª edição do Congresso Internacional de Inovação da Indústria. Reuniu a pessoa de todo mundo por soluções. Ecoinovação. Competitividade para os setores industriais e empresarial. Tá tudo errado, gente. Mas tá tudo errado. E piora. Por quê? Mais uma vez o Judiciário. Mais uma vez o Ministério Público. Por livre e espontânea iluminação. O Ministério Público Federal volta a pedir que o IBAMA negue à Petrobras a licença para exploração de petróleo na foz do Amazonas.
Eu sei que é errado tentar falar aqui, tentar perguntar quem é, assim, em quem esses procuradores, né, esses representantes do Ministério Público votaram em 2022. Mas eu duvido que eles votaram em Bolsonaro. Eu duvido. Mas eu duvido. Eu sei que é errado falar isso, mas eu duvido. Faz esse tipo de comparação, né? Mas tudo bem. Deixa meu achismo. Eu já tô puto já com isso. Aí disse que o Ministério Público Federal pediu na sexta que o IBAMA negue o pedido de reconsideração da Petrobras de conceder uma licença, né, para a Petrobras perfurar a bacia do Foz do Amazonas, 550 quilômetros da costa, e afirmou, olha só, que adotará medidas judiciais cabíveis caso a recomendação não seja atendida. IBAMA, negue. E se você não negar, a gente vai agir. Calma, que piora. O Ministério Público Federal fixou o prazo de 10 dias úteis para que o IBAMA informe sobre o acatamento ou não da recomendação. 10 dias. E disse que encaminhou os documentos acerca das providências adotadas no caso. O IBAMA também foi advertido que o desatendimento do que foi recomendado importará na adoção de medidas judiciais cabíveis para os fins de corrigir as ilegalidades constatadas e promover as respectivas responsabilidades que venham a ser configuradas. Disse o órgão público em nota. A Petrobras não respondeu de imediato ao pedido de comentário da Reuters, que foi quem publicou a nota, a Folha repostou. Aí veja, diante de tudo que está acontecendo, diante de tudo, o IBAMA podia ter liberado lá atrás. Aí vem os palhaços. O PCO é um bando de palhaços. Isso aqui me tira do sério. Porque isso aqui é aquela mentira proposital. E é uma mentira que tem objetivo. Eu já falei para vocês, a função do PCO na esquerda hoje é manter a militância de esquerda, aquela militância da esquerda mais antiga, hipnotizada. Porque eles pegam a notícia que fala assim, ó, Guiana já descobriu na margem equatorial 75% do petróleo do Brasil. Falando, olha só, gente, um país desse tamanho, se dúvida é menor que o Amapá, quase do mesmo tamanho, é do mesmo tamanho para menor, desse tamanho. O que eles descobriram na área deles é 75% de todo o petróleo do Brasil. Todo, as bacias, o pré-sal, todo o petróleo do Brasil. Aquele país, 75% de tudo que o Brasil tem. Só na margem. Imagina o Brasil, que tem a margem equatorial que vai do Amapá até o Rio Grande do Norte. Mas não pode. Porque tem o cavalo marinho. Tem um cavalo marinho e não pode. Não pode. Não pode. Aí vem o PCO. O imperialismo prega uma ditadura ambientalista no Brasil. Quem foi que nomeou a Marina? Foi imperialismo, foi? O Lula. O careca cabeludo tá no IBAMA porque a Marina colocou, que é indicação do Lula. Essa galera aqui é palhaça e é mentirosa por isso. Eles ficam fazendo críticas fingindo que o Lula não é culpado de nada. Não, o Lula não tem nenhum envolvimento. Ó. O imperialismo prega uma ditadura ambientalista no Brasil, impedindo que o país se desenvolva enquanto explora o petróleo na mesma região. Não passa de uma farsa para prejudicar o desenvolvimento nacional, fazendo que milhões continuem na miséria. O petróleo é nosso. Piada. Aí você vê. Quando o governo Lula quer trabalhar, Petrobras cede ao PT e aceita indicação de aliados para comandar a subsidiária. Quando o PT quer, ele vai lá, ele impõe. Ele impõe. Impõe. As duas indicações atendem ao diretório do PT em Minas, fazem parte de um pacote de cargos. Aí o PT tem interesse, cargo para, né, postos econômicos, que vinha lá no pacote do Marcinho Pokémon. Além de promover mudança na Petrobras, a sigla do Dilma ainda quer trocar mais postos da diretoria da estatal e emplacar Guido Mantega na Vale. Aqui o PT se movimenta, a Marina não. Aí você vê o Aldo Rebelo, que no passado era do PCdoB, hoje em dia, na boa, eu não tenho coragem de falar que o Aldo Rebelo é um cara de esquerda.
Eu não vou falar também que é um cara de direita. O que ele é, eu não sei como descrever. Não sei como descrever o Aldo Rebelo, sendo bem honestozão mesmo, assim, com vocês. Os pensamentos que ele vem tendo aí, pelo menos há mais de um ano, sem brincadeira, no passado foi do PCdoB, com toda certeza. Mas vendo como ele vem agindo no mais de um ano, comparado com o PCO, comparado com a turma do PT, do PSOL, não dá bota no mesmo balaio de gato. No mesmo balaio de gato não dá. Da direita também não. Peraí, eu não tô falando que não virou bolsonarista não. Calma. Mesma notícia que o PSOL trouxe. A mesma. Olha a diferença. A margem equatorial no Brasil segue sabotada pelo Ministério do Meio Ambiente, né, e pelo IBAMA. Ele falou, vocês estão sabotando. Apontou o dedo. Não tem imperialismo. A Marina e o careca cabeludo. Com apoio do Ministério Público e das ONGs financiadas do exterior. E o presidente Lula vai pouco a pouco deslizando da omissão para a cumplicidade. É cúmplice. Olha a diferença na postura. Olha a diferença. Pessoal Paulo Rebelo. Não bota mesmo bala de gato. Aqui você vê uma honestidade intelectual falar. Anota ver o que eu falei pra vocês. A Guiana, desse tamanho, descobriu que tem uma reserva de 11 bilhões de barris. O Brasil inteiro tem 14,8. Imagina quanto petróleo o Brasil tem na margem equatorial que a gente nem sabe. E assim, da hora que descobre, para quando começar realmente a explorar, gente, é pelo menos 2 anos. Então, é urgente isto sair do papel. Se isso tivesse saído do papel no Brasil, lá nos idos de 2010, 2015, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, o Brasil tava voando. Muito dinheiro. Mas não. Pode. Marina não deixa. A Marina não deixa. O Aldo Rebelo ainda voltou aqui, foi outra postagem que eu vi. Esse cara não é da direita de jeito nenhum. Não dá pra encaixar esse Rodrigo Pedroso na direita por nada. Ele fala assim, ó. FUNAI do governo Lula baixa a portaria criando reserva indígena para impedir aproveitamento de insumo fundamental para a lavoura brasileira. Denúncia do Aldo Rebelo na TV Bandeirantes. Tá aí. É o Lula. Aí ontem teve essa postagem aqui também, ó. Isso aqui na direita, mas de jeito nenhum. Foto de Getúlio Vargas. Trabalhismo para salvar o Brasil. Mas a crítica é bem pertinente, uma crítica honesta. Nós não podemos assinar um acordo com você porque você não é verde o bastante. Eu até achei engraçado porque a bandeira do Brasil é verde, né? A bandeira do Brasil é verde. Você não é verde o bastante. É a cor predominante da nossa bandeira, é o verde. Aí bota o comparativo. Alemanha, 44% da energia, apenas 44% da energia deles é renovável. Brasil, 84,7%. Eles gastam por pessoa uma média de 7.000 kWh. No Brasil, 2.600. Somos carentes de energia. Eles emitem, na média, 10,84 toneladas de carbono por pessoa. Brasil, 2,5. Eles conservaram 33% de suas florestas. O Brasil, 62%. E eles não podem fazer um acordo com a gente porque a gente não é verde o suficiente. Porque Bolsonaro destruiu a Amazônia. É dureza, né? É uma dureza. É duro. Brasil. Aí, ó o Brasil de Lula. Ó o Brasil de Lula. SG no Ministério da Comunicação em 2023. Nosso compromisso reside em fortalecer parcerias e incentivar ações que abordem a sustentabilidade ambiental, o desenvolvimento social e as boas práticas de governança, tipo as americanas. É isso que eles gostam. E aí, só para encerrar, do que o PT também gosta, é aí, ó, em Havana, Cuba, Celso Amorim manifesta a intenção do Brasil de se reaproximar, vai rediscutir até a dívida, levou a intenção do Lula. Oh, meu Deus, né? A Amorim foi emissária de uma carta do próprio presidente, gesto que descreveu como uma demonstração do desejo de aproximação, como se fossem distantes, né? São amigos íntimos. Não, quero aproximar mais. Aí, irmão,
Vai ter que ter uma cama para 3 pessoas. E só pra falar aqui dos... Aqui não é amigo, não. Aqui é só pra falar do Foro de São Paulo, mas não é amigo do Lula, não. Não é. O cara lá do Nicarágua fechou a universidade. Universidade, né? Católica. Aí, ó. A turma aí os leitores da Folha de São Paulo vão à loucura. Vão à loucura. Aí vão à loucura. Aí, tira mesmo esse negócio de símbolo cristão. Ah, é laico. Aí o Estado laico aí, ó. Dos leitores da Folha de São Paulo. Depois a gente comenta sobre as confusões na carreira Furacão. Nossa, não é longo não, mas requer mais do que 5 minutos. Deixa pra depois. Mas por hoje tá aí. Espero que essa semana possamos voltar a discutir os problemas reais do Brasil. Do que tá acontecendo. Sair dessa cortina de fumaça. Pô, bicho, que chateação. É o tempo todo falando de Bolsonaro, em torno de nada. Não durou 48 horas a narrativa. Ontem já tava sem graça. Sem graça. Eu não tinha mais notícia. Tá aí. Levar uma mentira longe é difícil. Nem a Globo consegue. Enfim. Eu fico por aqui. Deixa aquele grande beijo, abraço. Tamo juntos. Se gosta do meu trabalho, pode me ajudar, né? Se tá um membro do canal. Valeu. Tem o pé na descrição. Tem o Atlas Brasileiro, kimpai.com.br. Você também pode votar em mim, no iBest. Estamos aqui no top 3. E se eu tiver em primeiro lugar essa semana, eu já passo pra finalíssima. E aí já foi, né? Aí só na finalíssima vocês têm que votar de novo. Enfim. Compartilha, depende de vocês. E volta amanhã, porque eu estarei aqui. Se Deus deixar. Um grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!